Ao analisar dados através de gráficos, por exemplo, é comum encontrar fenômenos específicos que precisam ser analisados com mais detalhes. E uma das melhores formas de fazer isso é aplicando um zoom no gráfico, ó, como nesse caso aqui. Por isso que nesse vídeo eu vou te mostrar como fazer um gráfico e aplicar um zoom para produzir, ó, um resultado semelhante a esse. Vê só, eu sou o professor Marcel Santos. Por aqui eu te ensino a fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido utilizando a linguagem R. Então já se inscreve agora nesse canal para não perder nenhum conteúdo. Vê só, nesse vídeo aqui, ó, vou te mostrar o exato passo a passo necessário para você fazer gráficos e para você aplicar zoom em pontos específicos nesse gráfico. Tudo isso passo a passo utilizando a linguagem R. Então vamos lá, ó. Essa aqui, ó, o que vocês estão vendo é a tela do meu computador. E aqui no meu computador eu estou com o RStudio aberto. O RStudio é um ambiente de desenvolvimento de códigos da linguagem R. Então a gente vai utilizar a linguagem R para fazer os gráficos e para aplicar o zoom. Tudo isso passo a passo conforme eu te falei. E aqui no R funciona da seguinte forma. Para cada ação que a gente faz, né, em um projeto de análise de dados, por exemplo, leitura de dados, manipulação de dados e etc., para cada ação dessa, existe um comando no R específico. Então vocês vão ver que eu vou utilizando vários comandos aqui para fazer pequenas ações até a gente chegar no projeto final, até a gente chegar no gráfico e no zoom sobre o gráfico, beleza? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui, ou a primeira ação, é carregar os pacotes necessários para a gente fazer esses gráficos. E o principal pacote da linguagem R para fazer gráficos e para fazer mapas é o pacote ggplot2. Pessoal, um pacote é um conjunto de funções e dados que são disponíveis por terceiros. Então, a gente instala previamente um pacote e em seguida apenas carrega esse pacote. E para carregar um pacote, né, carregar é uma ação, eu uso uma função. Nesse caso, eu vou utilizar a função library para carregar o pacote. Observe que eu não preciso digitar o nome completo dessa função. Eu apenas digitei, ó, libr, já apareceram aqui, ó, vários comandos que eu posso utilizar. Nesse caso, ó, eu vou utilizar o comando ou a função library. Para quê? Para carregar. É uma ação, a ação de carregar o pacote. E aqui dentro da função library, eu vou colocar o nome do pacote que eu quero carregar. Qual é o nome? Eu já falei na aula, é o ggplot2, ó. Como eu já tenho ele instalado, quando eu digito GGP, ó, já aparece para mim a opção. Olha como fica mais fácil quando você utiliza o RStudio. Beleza, não é, pessoal? Bom, legal. Tá aqui a função. Agora, o que é que eu preciso para que a ação seja feita? Eu preciso executar essa função. Como é que executa? Ó, coloca o cursor sobre a linha que tu quer executar, aperta o Ctrl mais Enter, né? O atalho, Ctrl mais Enter. Se você não quer apertar o atalho, ó, você coloca o cursor sobre a linha e clica em Run. Ao fazer isso, né, usando o atalho ou usando esse ícone aqui, ó, aparece aqui embaixo o resultado. Qual é o resultado? Aqui indica qual função foi executada. Então eu executei a função library 2 vezes aqui, tá vendo? 1, 2. Legal? Entenderam? Então vai ser essa dinâmica daqui para frente, beleza? Uma vez que eu carreguei o pacote ggplot2, eu tenho acesso a todas as funções desse pacote. Não só as funções, mas também os dados que, porventura, estão disponíveis em pacotes. Então, se eu digito aqui a palavra, ó, economic, ó, econom, já aparece aqui, ó, esse conjunto de dados chamado economics. Então, é um conjunto de dados que ele vem junto do pacote ggplot2, ó, conforme vocês estão vendo aqui. Por isso que tem o nome, ggplot2. E a gente vai utilizar esse conjunto de dados na nossa aula de hoje, beleza? Então, a gente pode utilizar esses dados como estão aqui, ou a gente pode dar um nome novo para ele. Então, a gente pode renomear, né, ou criar um novo conjunto de dados. Como é que a gente faz isso? Você pode dizer que a partir de agora, ao invés de economics, eu vou dizer que economics vai ser igual a uma nova variável que eu vou criar. Eu vou dar um novo nome para ele, vamos pensar assim. Então, eu vou dizer que dados, a partir de agora, vai ser igual a esse conjunto de dados chamado economics. Legal! Então, eu estou atribuindo um nome para esse meu conjunto de dados. E para eu atribuir um nome, eu utilizo esse operador de atribuição, ó, que é o sinal de igualdade. Ele atribui um nome aos bois, né? Vamos pensar assim, beleza.
Então, o que é que eu faço agora? Agora eu executo, ó, coloco o cursor sobre a linha, aperta o Ctrl mais Enter, executei. Olha que sensacional. Olha para cá, apareceu aqui, ó, o nome dados. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora tem um conjunto de dados na memória do meu computador. E eu posso usar sempre esse conjunto de dados chamando pelo nome dele. Olha como a metodologia Marcel Santos faz com que você aprenda tudo do zero, mesmo que você nunca utilizou a ferramenta. Beleza, então. Deixa eu só apagar o rabisco e vamos continuar. Legal, uma vez, pessoal, que a gente tem acesso aos dados, agora a gente pode o quê? Pode fazer um gráfico. E para fazer um gráfico, eu vou precisar de quê? Eu vou precisar de um comando. Por quê? Porque fazer é uma ação, eu vou precisar de uma função. E qual é a função utilizada para fazer gráficos? Bom, você pode utilizar a função ggplot. Ó, essa função ggplot é a principal função do pacote ggplot2. Bom, se eu vou fazer um gráfico, eu tenho que entrar com os dados. Então aqui, ó, eu vou entrar com os dados e agora, se eu executar, olha o que acontece, ó. Ó, aparece aqui o fundo do gráfico, ó, aparece o fundo do gráfico. Aí você vai dizer assim, Marcel, mas só apareceu o fundo do gráfico, cadê os eixos? Aí eu te pergunto, eu defini os eixos aqui? Não. Se eu não definir os eixos, como é que vai aparecer? Ele vai adivinhar para mim? Não. Então, eu tenho que informar para ele que eu quero uma certa variável no eixo X e eu quero uma certa variável no eixo Y. Tem que fazer sentido, pessoal. Tudo faz sentido. Bom, vamos lá, então. Deixa eu apagar o rabisco. E aqui, ó, depois de dados, você vai colocar vírgula e aí você vai especificar quem vai para o eixo X, quem vai para o eixo Y. E como é que eu faço essa especificação? Se eu vou especificar, eu vou fazer uma nova ação. Para fazer essa nova ação, ó, eu preciso de uma nova função, que é a função AES. Essa função AES, ela nos dá acesso às colunas de dados. Então, ó, se eu clicar aqui, ó, presta atenção, ó, vem para cá. Se eu clicar aqui, ó, em dados, eu vou poder ver, né, visualizar esse conjunto de dados que eu tenho. Observe que nesse conjunto de dados eu tenho várias colunas aqui. Eu tenho a coluna date, que quer dizer data, e eu tenho essa coluna aqui, ó, chamada psaveRT, né, ou psaveRT. Então, eu vou trabalhar com essas duas colunas, com a coluna date e com essa coluna psaveRT. Esse tal de psaveRT aqui é basicamente o que? A taxa de poupança. Então, quantos por cento são poupados do que tu recebe? Então, essa variável quer dizer isso, né? A taxa de poupança. Legal. Então, eu vou fazer um gráfico para mostrar a evolução temporal dessa taxa de poupança ao longo dos anos aqui. Show de bola? Então, vamos lá. Então, aqui no eixo X, ó, dentro da função AES, eu vou dizer o seguinte, ó, que no eixo X eu quero que fique a coluna date. Então, eu coloco aqui, ó, X igual a date, certo? Vírgula, no eixo Y eu quero que fique quem? O psaveRT. Então, venho aqui e coloco psaveRT. Legal, eu especifiquei quem vai para o eixo X e quem vai para o eixo Y. E agora o que é que eu faço? Coloco o cursor sobre a linha, aperto o Ctrl mais Enter e olha só, agora eu tenho quem? Eu tenho um gráfico, só que agora eu tenho o eixo X e eu tenho o eixo Y. Pessoal, olha como faz sentido. Para cada ação tem uma função, então eu só vou especificando as funções e construindo aqui o meu gráfico. Sensacional. Aí eu te pergunto, cadê os dados? Eu não coloquei ainda os dados. Eu não informei, aliás, eu já inseri os dados, mas eu não informei de qual forma eu quero representar esses dados. Porque eu posso representar esses dados por linha, por pontos, por barras, entre outros objetos, certo? Só que nesse caso aqui, eu quero representar esses dados através de linha. Então eu vou sobrepor na base do meu gráfico, ó, vou sobrepor na base a linha que representa os dados. E como é que eu faço para sobrepor, Marcel? Eu uso uma função, nesse caso, você vai usar um operador, né? Um operador também faz ação. Então, eu vou usar um operador de adição. Por quê? Porque eu quero somar, sobrepor uma coisa na outra. Então, eu vou pegar aqui, ó, e sobrepor uma nova função, que é a função geom_line. Aqui eu estou dizendo que a geometria que eu vou utilizar para representar os meus dados é uma linha. Por isso que o nome da função é geom_line. Olha como faz sentido, pessoal. Olha como faz sentido. Olha como a metodologia Marcel Santos faz com que você aprenda mesmo nunca tendo assistido uma aula de linguagem R. Incrível, não é? Beleza, bom. Agora deixa eu só
colocar o cursor sobre a linha, apertar Ctrl mais Enter e supimpa. Aqui nós temos, né? Nós temos aqui a nossa evolução temporal. Nós temos aqui o nosso gráfico que mostra a evolução temporal dessa variável aqui, ó, chamada taxa de poupança. Incrível, né, pessoal? O que é que eu posso fazer para melhorar aqui a situação? Eu posso modificar a cor dessa linha, né? Então, aqui dentro da função _line, pera aí. Aqui dentro, ó, eu posso estabelecer a cor. Cor em inglês quer dizer color. Então, eu coloco color igual a uma cor qualquer. Eu vou colocar aqui, por exemplo, uma cor chamada tomato ou tomato, né? E agora, quando eu executar, olha só, nós temos aqui o gráfico nessa cor avermelhada. Legal. Agora, observe que depois desse sinal de adição, eu posso dar um Enter para ir para a linha de baixo e ficar mais organizado, mais fácil de visualizar. Agora, o R vai entender, né, que está todo mundo na mesma linha, mas eu coloco dessa forma para ficar fácil de enxergar. Agora, o que é que a gente pode fazer antes de aplicar o zoom? A gente pode modificar aqui, ó, os títulos do eixo X, e o título do eixo Y. Como é que a gente faz isso? Veja. Então, eu vou adicionar mais uma camada, mais uma função. Então, eu coloco o sinal de adição. E, em seguida, eu vou utilizar a função labs. E aqui na função labs, eu vou estabelecer os rótulos, né? E, na realidade, essa função labs é a abreviação da palavra labels, que quer dizer rótulos. Então, eu vou dizer que no eixo X, eu quero apagar esse rótulo aqui, essa palavra data, né? Que quer dizer, essa palavra date. Para eu apagar, eu vou dizer que X vai ser igual a um valor nulo. E valor nulo no R é essa palavrinha reservada, ó, chamada no. Se você coloca no aqui do jeito que eu coloquei, o R vai entender que é nulo. Legal? Beleza, vírgula. E no eixo Y eu quero colocar um texto, né? Eu quero colocar, agora, tudo que é texto, tudo que é informação de texto no R, fica entre aspas. Então, entre aspas, eu coloco assim, ó, taxa de poupança, poupança. Então, tá aqui a taxa de poupança. E essa taxa de poupança, ela é em porcentagem, tá? Então, posso colocar aqui, ó, em porcentagem. Legal, ó. Agora, quando eu executar, vejam que, ó, ficou mais interessante o meu gráfico, né? Coloquei aqui, ó, taxa de poupança. E aqui dá claramente para saber que são os anos, né? E se eu quiser especificar que são anos, eu também posso especificar. Bom, agora a gente já tem tudo o que a gente precisa, né, para aplicar o zoom. Agora, para a gente aplicar um zoom, a gente vai precisar de um novo pacote. Então, aqui, ó, aqui em cima, para ficar organizado, a gente pode utilizar a função library, né? Deixa eu colocar certo aqui, ó, library. E aqui dentro da função library, a gente vai entrar com o nome do pacote. Nesse caso, vai ser o pacote GGForce. Ó, se você ainda não tem esse pacote instalado, né, ou algum desses pacotes aqui instalados, instala. Para instalar é muito simples. Vou deixar aqui abaixo nos comentários, tá bom? É o link para você ter acesso ao vídeo que mostra como instalar pacotes. Vocês vão ver que em questão de 2 minutos você instala um pacote aqui no R. 1 minuto, vai. Beleza, coloquei aqui o nome do pacote que eu quero carregar, coloco o cursor sobre a linha, aperta Ctrl mais Enter e aí você executa essa linha de comando. Agora, a gente vai precisar também aqui, ó, de um pacote para trabalhar com datas. Por quê? Porque a gente vai dar um zoom aqui em uma região específica para o intervalo, tá? Para o intervalo aqui no eixo X. E no eixo X, ó, eu vou mostrar aqui para vocês. No eixo X, a gente tem a data. A gente construiu esse gráfico em função da data. Então, a gente precisa trabalhar com datas. Para trabalhar com datas de forma mais fácil, né, utilizando a linguagem R, a gente precisa utilizar o pacote Lubridate. Eu já instalei o pacote Lubridate aqui no meu computador. Agora, eu só vou carregar esse pacote. Para carregar pacote, você já sabe muito bem, a gente usa a função Library. E aqui na função Library, eu vou colocar o nome do pacote, que é Lubridate, olha só, Lubridate. Ok? Vou colocar o cursor sobre a linha, apertar Ctrl mais Enter, legal. Agora eu fiz o quê? Eu carreguei o pacote Lubridate. Beleza, então, agora a gente vai dar o zoom nesse gráfico. Então, para dar um zoom, eu vou adicionar aqui, ó, mais uma camada, vou utilizar o sinal de adição, apertar um Enter para ir para a linha de baixo. E aqui na linha de baixo, eu vou utilizar essa função, ó, chamada Facet_Zoom. E observe uma coisa, ó, já saiu daqui, mas deixa eu mostrar. É Facet_Zoom. Ó, observe que ela vem lá do pacote, ó, GGForce. Por isso que a gente carregou o pacote GGForce. Tá vendo como faz sentido? E aqui, ó, vou utilizar o pacote, né, a função Facet_Zoom. E aqui dentro dessa função, eu vou especificar onde que eu vou dar o zoom nesse gráfico.
Então, tem um argumento aqui, ó, tem uma opção chamada xlim, e aqui a gente vai dar um zoom em função de um limite, né, de um intervalo que a gente vai dar no eixo X. Então, esse intervalo aqui, ó, que eu marquei, vai ser do ano 2000 até o ano de 2009, tá? É um intervalo que eu escolhi. Bom, então eu tenho que informar esse intervalo aqui. Eu vou dar um espaço aqui para ficar fácil de visualizar, tá? Então, para eu informar o intervalo, eu tenho que colocar a data inicial e a data final. Ou seja, eu vou ter que informar duas datas. Eu vou ter que juntar duas informações. E como é que eu junto informações no R? Eu junto informações através da função C. Então, aqui dentro da função C, eu posso colocar várias informações separadas por vírgula, que a função C vai juntar essas informações. Beleza? Então, a primeira informação que a gente vai colocar aqui é a data inicial. Então, eu poderia fazer assim, né? Ó, entre aspas, colocar assim, ó, a data inicial. Opa, apertei aqui sem querer, peraí. Voltando, poderia colocar assim, ó, a data inicial vai ser o quê? É o dia 01, traço do mês 01, traço do ano 2000, certo? Certo. Se eu faço isso, na minha cabeça, né? Na minha cabeça, sim, é uma data, né? Onde nós temos o dia, o mês e o ano. Só que o R não vai entender isso aqui como uma data. Ele vai entender isso como uma informação de texto. Então, eu tenho que converter essa informação de texto para data. Observe que eu falei a palavra converter. Converter é uma ação, né? Então, para converter esse texto em data, eu preciso de uma nova função. Qual é a função? Olha que incrível. Existe uma função chamada DMY, que ela vem lá do pacote Lubridate, por isso que a gente carregou o pacote Lubridate. Essa função DMY, ela vai fazer o quê? Vai pegar a tua sequência de texto e transformar em data. Agora, a tua sequência tem que ser o quê? Ó, D de dia, mês de M de mês e Y de ano. Então, é a mesma sequência que eu coloquei aqui, ó, o dia, o mês e o ano. Então, se eu pego essa informação, ó, recorto, coloco aqui dentro, ó, o que é que acontece? Essa função já converte para data automaticamente. Olha que sensacional, olha que incrível. Legal. Então, aqui eu tenho a data inicial, porém eu também tenho que ter a data final. Então, eu vou colocar vírgula e vou colocar a data final. Para colocar a data final, só lembrando, ó, a gente usa o DMY e aqui eu defino a data final. Entre aspas, vou colocar ó, o dia 31, traço do mês 12, traço do ano de 2009. Olha que incrível. Então, agora está tudo certo, pessoal. Olha que sensacional. Data final, data inicial. Vou pegar essas datas, vou juntá-las, né, nesse intervalo e colocar aqui para o meu argumento, que é o argumento chamado xlim. Deixa eu apagar o rabisco e agora a gente vai conferir os parênteses, tá? Ó, esse parênteses aqui, ó, ele fecha com o último. Esse aqui, ó, fecha com a função C, legal. E aqui dentro os parênteses de cada função. Eu posso reduzir o espaço aqui, ó, só foi para você visualizar melhor. Ó, posso reduzir os espaços aqui para ficar mais organizado. Legal, tudo certinho. Agora o que é que eu posso fazer? Ó, colocar o cursor em qualquer ponto aqui, porque teoricamente está tudo na mesma linha, né? Então, coloquei o cursor aqui, vou apertar Ctrl mais Enter e aí vem a mágica. Ó. Quando eu aperto Ctrl mais Enter, aqui eu tenho o zoom sobre a região específica. Olha que sensacional. Eu dei um zoom nessa região específica. Olha como foi fácil, né? Foi de forma automática. Eu não tive que perder tempo fazendo dois gráficos e tendo que juntar lá no Paint Point. Legal, beleza. Agora o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou adicionar mais uma camada aqui, ó. Adicionei. E agora eu vou utilizar uma função chamada Theme, porque eu quero trocar o tema original desse gráfico, né? Porque ele está com fundo cinza. Então, se você digita assim, ó, Theme, ou seja, tema, underscore, aí aparecem várias opções de temas aqui, ó. Eu quero usar esse tema aqui chamado Minimal. Não, o Minimal não. Eu vou usar isso aqui, ó, chamado BW, tá bom? E agora, quando eu executar novamente, olha que sensacional. Agora nós temos aqui, de forma mais clara, né? Que a gente deu um zoom. Deixa eu apagar o rabisco, ó. A gente deu um zoom para essa região específica. Dá para trocar essas cores? Dá para estilizar melhor esse gráfico? Dá sim. Agora, o que eu quero que você entenda é que eu te mostrei aqui, ó, o verdadeiro passo a passo, tá bom? A metodologia do curso Hermes Santos é assim, é do absoluto zero e tudo passo a passo. É por isso que a maioria dos alunos que começam do absoluto zero conseguem aprender a linguagem R e conseguem fazer suas análises de dados até 30 vezes mais rápido, mesmo sem saber programar, mesmo sem saber estatística. E outra coisa, pessoal, eu te mostrei aqui, ó, o caminho das pedras, o verdadeiro passo a passo. E o que eu te peço em troca é apenas um like e que você se inscreva nesse canal
para receber mais conteúdos como esse. Então aperta o like agora, se inscreve e a gente se vê, ó, na próxima aula.